Olá, então a gente continua com o tema de reabilitação e hoje a gente vai trazer a importância da arte reab, né, nesse processo. Então, eu sou a Tayane, eu sou nutricionista, eu estou no canto superior direito da tela, eu sou branca, tenho cabelos longos pretos, estou vestindo uma blusa laranja e ao fundo tem uma parede branca. Eu sou a Jaqueline, professora de Educação Física. Eu sou branca, eu tenho cabelo castanho, eu estou vestindo uma blusa vermelha. Atrás de mim eu tenho uma parede de pedras. Como a Tayane disse, a gente tem uma convidada hoje, né, que vai falar de arte e reabilitação pra gente, que é a Tânia, que vai se apresentar. Olá, meu nome é Tânia, sou arteterapeuta, arte reabilitadora, sou loira, de olhos azuis, estou vestindo uma blusa preta de bolinhas brancas, ao meu fundo há 3 quadros, e a minha esquerda tem um vaso de flores. Ótimo. E a Tânia está embaixo de mim da Jaque, no centro da tela, né? Então, para quem está vendo. Hoje, então, a gente queria saber, né, um pouco mais desse processo, né, do que a Arte Reab faz, qual é a importância. Então, conta um pouco para a gente, Tânia, né, não só para a gente, eu e a Jaque, mas para todo mundo poder entender, né, um pouco mais desse trabalho, da sua importância. Tânia, uma dúvida, assim, na minha experiência, a arte reab, na maioria das vezes, onde eu já trabalhei e vivenciei, ela foi colocada muito mais pós o processo de reabilitação, né? Então, tipo, meio que o paciente fazia todo o processo de reab, aí quando fala assim, é que não tem mais objetivo, tipo, tá bem e tal, encaminhava para a parte de arte reab. Mas é comum isso, assim, como que é? Assim? Eu acho que é uma linguagem, eu acho que é um processo de terapia que as pessoas ainda estão conhecendo e ela tem uma crescente, né? Então, assim, as pessoas vão conhecendo, como a Jaqueline falou. Agora, nessa época de pandemia, a gente começa a prestar atenção em coisas que são muito importantes. A gente vem se alimentando de arte nessa época de pandemia. A gente assiste filme, a gente vê música, a gente vê museu que está aberto, né? Então a gente pinta, a gente faz coisas para casa. Então, assim, a gente tem se alimentado de arte, a gente está vendo esse processo de arte numa crescente. Como ele é um processo crescente, ele é pequeno ainda, então ele está em alguns lugares. A gente percebe os profissionais que começam a reconhecer o quanto a arte e reabilitação é fundamental dentro deste processo também, porque a gente está olhando o ser como um todo, não como um corpo, não como uma cabeça, a gente está olhando a pessoa como um todo, e uma pessoa que vai sair aí para a sociedade, né? Que não é uma pessoa que vai ficar ali presa dentro da caixa, vai ter que sair aí para o mundo. Então, esses lugares a gente precisa também alimentar, né? Então, eu acho que como é um processo que está começando, por isso que ele estava lá para o final, né? Ah, não, depois que acabou a reabilitação. Então, a gente está abarcando entrar nesses lugares. É lógico que a gente precisa para entrar, que os profissionais entendam qual é a necessidade daquele profissional ali dentro. Por isso que quando eu falei precisa de estudo, precisa de entender como é o processo e tudo mais, é porque nós profissionais da arte também temos que estudar, também temos que nos aprofundar para ir entrando dentro desses lugares. E pesquisa, né? Escrever pesquisa, porque senão a gente não escreve, daí ninguém sabe o que você faz. Você faz uma coisa muito bacana, mas você não escreve. Você não mostra para ninguém, você não divulga. Então, a gente tem livros de arte de reabilitação, tem livros que tem ali a reabilitação, a arte e reabilitação, dentro tem uma publicação da própria CD que tem um capítulo falando sobre arte e reabilitação. Então, a gente tem livros específicos de arte e reabilitação, escritos pela Analice. Então, essas escritas são necessárias para que a gente consiga cada vez mais ampliar esse olhar da arte dentro do processo de reabilitação. Mas quando a gente fala isso, a gente está falando também que o próprio profissional que está dentro
da reabilitação, ele pode se beneficiar com a ferramenta da arte, porque a ferramenta da arte é lúdica, né? Então, se a gente pensar a fisioterapia que coloca um processo de arte dentro do seu trabalho, ele faz aquilo de uma forma lúdica e o paciente acaba fazendo muitas vezes um movimento que ele queria que ele fizesse, porque tem a intencionalidade daquele movimento, né? A fono, dá para colocar arte dentro do processo de reabilitação dela? Dá sim. A pedago. Então, todas as áreas podem se beneficiar deste lugar que é a ferramenta da utilização da arte. Porque, então, a criança tem um lugar bem especial, assim, quando a gente fala de arte e reabilitação, porque tem a coisa do lúdico, né? Ensinar pelo lúdico, aprender pelo lúdico. Habilitar, né? Falei da reabilitação, a habilitação, a criança a gente está habilitando para todas as coisas. Então, entender todas essas, a forma como a arte pode ser também um caminho de aprendizagem, né? Aprender as cores, as formas, aprender letra, e tudo isso pode ser feito por esse processo caminho da arte, uma coisa lúdica, muitas vezes na fisioterapia, por exemplo, usar a arte para que ela trabalhe o movimento, então ela vai ter a intencionalidade daquele movimento, ela vai entender por que ela está fazendo aquele movimento, como uma brincadeira, como se fosse uma brincadeira. Então acho que tem um papel muito especial da arte aí dentro da reabilitação infantil também. Nossa, é muito lindo, assim. E eu fiquei pensando que, como você mesmo trouxe, a arte tem esse impacto, né, de expressão, de comunicação, né, da parte cognitiva. E o quanto trazer mesmo para a vivência, né? Como eu disse, eu não tive experiência de trabalhar durante a reabilitação, que eu acho muito triste, eu adoraria, né, ter mais, mas eu acho que tem um impacto muito grande, porque apesar disso, eu vivenciei uma escola que eu tive arte até quase os 18 anos. Então, a forma de expressar, eu sempre fui muito teatral, tá? Então você percebe a diferença na hora de comunicar, de falar, enfim. Então, isso numa pessoa no processo de reabilitação também é muito importante, né? E o quanto isso às vezes ajuda, mesmo uma terapia separada, né, só com a arte terapeuta, o quanto isso vai ajudar no todo, né? O paciente se soltar mais, às vezes, né, achar meios de se expressar, enfim. Exatamente. E muitas vezes trabalhar em conjunto também, né? Então, assim, a gente teve vivências de trabalhar, por exemplo, teatro. Então, trabalhava na música, o teatro, mas o canto, mas aquele canto ia ser incluído em um espetáculo de teatro que estava trabalhando a arte mais a psico, trabalhando não o teatro como um psicodrama, trabalhando o teatro com as técnicas teatrais mesmo, que já favorecem a cognição de uma forma primordial. Então, assim, o quanto essa abertura, quando a equipe te dá essa abertura, né, para você trabalhar em conjunto, aí você tem um desenvolvimento gostoso dos resultados, né? Porque daí o paciente percebe o resultado, a família percebe o resultado, o terapeuta percebe o resultado, que é um resultado de todos. Então, trabalhar em conjunto também é muito interessante. A gente teve experiências de, por exemplo, fazer sarau. E aí o sarau era um tema. Então, qual era o tema? Ouvir. Como se ouve na físio? Como se ouve na TO? Como se ouve na música? O que é ouvir na fono? O que é ouvir para o médico? Né? Então, cada lugar ali tem que sentido era esse? E aí tinha que trazer isso de uma forma plástica, de uma expressão plástica ou corporal, enfim, era um sarau. Então, podia buscar um poema sobre ouvir e no dia do sarau recitar esse poema. O que a gente ia fazer? A gente ia fazer o treino antes da leitura deste poema. Então, você já leu este poema, você já pensou numa música, você já planejou que música que você pode colocar nesse poema. Eu vou trabalhar este ouvir fazendo uma escultura em argila. Eu trabalhei a minha questão motora, a minha questão perceptiva, né? Eu trabalhei o meu emocional a respeito dessa expressão. Então, cada um trabalhava de uma forma dentro com aquela temática
que era a temática que levava durante 3 meses, o centro de reabilitação inteiro levava aquela temática como a temática das terapias. Então, quando você saía da FISO e ia para a arte, o tema estava ali presente, estava todo mundo falando a mesma linguagem. E a gente combinava num processo que era mostrar que todo mundo era capaz de se expressar, desde o terapeuta, do voluntário, do paciente, cada um tinha a sua forma de se expressar. Então, acho que neste exemplo, a arte ficou ali como um condutor de todas as terapias. Cada um ia fazer a sua terapia. Não ia fazer fisioterapia com ninguém, porque eu não sei fazer fisioterapia. Então, assim, o fisioterapeuta ia fazer a fisioterapia dele, mas tinha um fio condutor que todos os setores conversavam sobre. E a gente percebia que aquilo não era só benéfico para o paciente, era benéfico para a equipe, que se empolgava também daquilo que eles iam fazer como uma forma de expressão, né? Como um projeto. Então, é bem interessante. Assim. Né, não dá para falar que eu não sou apaixonada por aquilo que eu faço, senão eu não faria. Então, eu sou realmente apaixonada por aquilo que faço. Eu falo que eu faço há 17 anos isso e eu tenho a mesma paixão do primeiro dia que eu entrei há 17 anos atrás para trabalhar com reabilitação. Então, a gente, né, mostra realmente com o coração que a gente faz, porque quando a gente faz com essa paixão, e eu acho que trabalhar em reabilitação tem esse lugar da paixão, né, do amor, que a gente fala, meu Deus, mas às vezes é sofrido, mas você gosta, né? É bom, é gostoso, porque quando você vê o lugar da superação, quando você vê o lugar que você beneficiou alguém, que aquele paciente teve benefício com aquilo que você propôs, aí você ganhou seu dia, ganhou o mês, ganhou o ano, enfim. Ganhou. É bem Acho que isso é mesmo. isso. É muito lindo, assim, cara. É emocionante diariamente, porque cada um que entra é um desafio e cada um que sai é um prêmio que você levou, né? A gente, tudo, tem tudo, né? Não é só coisa linda, só coisa boa, não é isso. Mas é que a gente tem um lugar da paixão por aquilo que a gente faz. Então, a gente quer realmente, né? E é pelo outro, assim, é realmente um enfoque naquele processo, daquele desenvolvimento que dá a gente fica realmente empolgado com aquilo que acontece. Né? E fica empolgada, assim, por melhor, né? Tipo, a gente quer ver o melhor. Assim. Aí a gente, às vezes, fica por orelha, né? A gente é brava, às vezes, mas... Bem por aí. Ai, eu tô apaixonada. Ou seja, eu sou apaixonada pela reabilitação. Agora, pela arte e reabilitação, mais ainda junto. É muito bom, é muito bom. Posso dizer que é muito bom. Você tem mais alguma coisa que você acha que é importante trazer, que as pessoas saibam, ou já que tem alguma pergunta? Eu queria só falar que a gente está fazendo o primeiro curso de arte e reabilitação, que é uma pós-graduação que a gente está fazendo. A gente fez toda a grade voltada para arte e reabilitação. Então, é um estudo de neurociência, é um estudo dentro das deficiências. São profissionais que vieram para dar aula para a gente, que são profissionais super gabaritados dentro da reabilitação, com este olhar, não só da reabilitação, mas da inclusão, que a gente entende que a gente está falando de centro de reabilitação, mas tem professor, tem família, que precisa entender que a arte também pode ser um viés aí, pode ser um lugar onde ele pode ser o recurso que ele pode trabalhar, né? Tanto dentro de sala de aula, quanto na família, né? Então, a gente está abrindo aí em parceria com o Instituto Faces e a Arte Reab, está abrindo esse curso de pós-graduação em arte e reabilitação. Ai, que demais. Pode contar com a gente para divulgar, né? Opa! Porque a gente sabe que isso é muito importante. Eu agradeço muito, muito o convite e a oportunidade de falar dele. Sempre que você precisar, se a gente puder te ajudar. Eu acho que é o que eu e a Jaque a gente acredita muito, né? Igual você falou, na importância do olhar holístico, da equipe junto, da parceria,
né? Então, uma mão segura, uma ajuda a outra e o processo vai É. fluindo, né? É uma rede, né? Se a gente largar a mão de um, abre a rede ali e cai para fora. Então é uma rede, é mão com mão ali, não tem, acho que não tem o lugar do, ai, faz mais aqui e ali é melhor porque faz isso ou porque faz aquilo. Quando a gente percebe que é uma equipe que está realmente coesa, você percebe no paciente que a equipe está coesa. Ele está conversando, está tendo oportunidade de discutir, está vendo quais os benefícios naquele momento. Às vezes o benefício não é naquele momento fazer arte, por exemplo, né? Vai fazer outras terapias e depois vem para a arte. E às vezes é a arte que está ali já no primeiro processo de reabilitação e depois sai, vem a música. A gente sempre caminhou muito por aí, né? Como é que eu posso ajudar na Pedago? Com esse processo de arte. Então, eu acho que é esse olhar de rede, de mão dada mesmo, que a gente consegue. Muito obrigada, Tânia. Muito mesmo, Imagina! assim, por compartilhar todo esse conhecimento, Imagina! toda essa É um sabedoria. prazer. E eu acho que, como a Jaque trouxe também, é trazer um pouco da importância desses profissionais que não são tão valorizados, né? Eu me incluo, porque eu não acho que a nutrição é valorizada na reabilitação, principalmente porque fora do país não existe nutricionista em centros de reabilitação. Isso é muito triste, na minha concepção. E quando a gente olha para alguns profissionais, é a mesma história. Então, a ideia daqui foi trazer com força mesmo a importância, porque tem um impacto. Eu acho que quando outros profissionais conhecem seu trabalho, que aí é a importância da gente, e a gente divulga, e a gente faz, e as pessoas conhecem o seu trabalho, e sabe da sua dedicação, sabe do seu respeito, sabe do seu estudo, sabe o que você busca, eu acho que começa a se valorizar e aí começa a crescer em relação a isso. Então, acho que a gente tem realmente que divulgar muito o nosso trabalho e mostrar a importância que o nosso trabalho tem em relação à reabilitação. Eu acho que é isso. A gente tem realmente que mostrar o que a gente faz. Que às vezes não conhece também, às vezes é por não conhecer, porque não divulgou. Então, eu acho que a gente também tem que trabalhar esse lugar de mostrar a evidência daquilo que a gente faz, né? Que a gente trabalha muito num lugar onde as evidências são muito importantes. Mostrar que, olha, mas funciona por quê? Por que funciona desse jeito e não funciona de outro? Então, assim, a gente tem que sentar e se dedicar a escrever, a pesquisar, a mostrar, para que isso cada vez mais melhore, porque não é, a gente volta a falar, não é para a gente que a gente está fazendo isso, é para a reabilitação. Só que a gente precisa realmente mostrar que a gente faz, né? Então, essa oportunidade é de ouro. Mostrar o que a gente faz é oportunidade de ouro. Fato. A gente ficou super feliz quando você aceitou esse convite, né? Porque não é fácil achar profissionais nessa área. E aí você foi super bem indicada. E aí a gente está super feliz de todo esse conteúdo, de poder mostrar isso no Integrando, porque o Integrando também vem com uma linguagem diferente dos outros profissionais, porque a gente inclui uma população que normalmente ninguém inclui. Então, trazer mais esse conhecimento para geral e quem compartilhar aí, eu acho que é só ganho para todo mundo. Sim. Muito obrigada. A gente que agradece. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui, né? Que a gente manda para a Tânia, porque eu, pelo menos, não vou saber responder. Então, deixa aqui pra gente, que a gente responde, né? Com todo amor e carinho. Procura a gente nas redes sociais, Integrando Saúde, esse é o nosso nome. E a ideia aqui é que a gente consiga atingir o maior número de pessoas, para que as pessoas entendam a importância da reabilitação, da arte reabilitação, né? E porque quando é o que você falou, se a gente conta para cada um conta para o outro, e essa coisa cada vez fica maior, né? E cada vez consegue ter uma importância que a gente vê, né? Mas começa realmente a crescer. Obrigada e, gente, qualquer dúvida, pergunta, manda. Não esquece de curtir, compartilhar. E é isso, só vem.